Então hoje vamos falar de sucessões convergentes em Rn e vamos dar depois um critério para encontrar os limites para essas sucessões. Podemos começar com um exemplo em R2, em que temos, isto também para introduzir as notações, portanto temos uma sucessão que eu aqui escrevi de termo geral M, índice M, em que a primeira coordenada é 1 sobre m e a segunda coordenada é a exponencial negativa, e elevado a menos m. Portanto, o nosso interesse é ver o que é que acontece à sucessão indexada m, quando o m vai tender para um número muito grande, tão grande que seja infinito. E, portanto, o que nós vamos ver agora é que até somos capazes de definir aquilo que se chama o limite desta sucessão, que neste caso vai ser este ponto de R2 de coordenadas 0, 0. Portanto, podemos condensadamente chamar a isto o ponto 0, 0. Portanto, se quisermos começar a fazer uma representação geométrica do que está a acontecer, certo? Primeiro termo da sucessão será m igual a 1, portanto, com m igual a 1, a primeira coordenada fica 1 e a segunda coordenada fica e elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre e. Portanto, 1 sobre e é aproximadamente 0,368, enfim, aproximado às 3 casas decimais. Segundo, e podemos logo representar aqui, certo? Portanto, chamando a isto 1 e digamos que isto será 1 sobre e. Portanto, isto, ponto A1, é o nosso primeiro membro desta sucessão, primeiro termo da sucessão. Segundo, o segundo há de ser 1 meio, portanto 0,5, e é elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre e ao quadrado. Portanto, 1 sobre e ao quadrado é aproximadamente 0,135, retendo outra vez 3 casas decimais. Portanto, será um ponto que tem coordenadas 0,5 e portanto, digamos que vou escrevê-lo aqui, 1 sobre e ao quadrado. Portanto, coordenadas deste ponto que representa o segundo termo A2. Portanto, obviamente que agora o A3 se obtém de modo similar, portanto, será 1/3, 1 sobre e ao cubo, e, portanto, podemos representá-lo aqui, se isto era 1 meio, certo? Portanto, isto será aproximadamente 0,33, portanto, algures aqui, e 1 sobre e ao cubo, digamos que decresce ainda mais, portanto, estamos a fazer um decrescimento exponencial. A3. E, portanto, agora a ideia é fazer isto com cuidado e rigor a partir da definição. Portanto, temos o caso, então, geral, certo? Portanto, agora estamos a generalizar para Rn. Vamos ter uma sucessão de pontos, certo? Em que cada ponto tem n coordenadas. Portanto, tem estas n coordenadas. Primeira coordenada, coordenada j, coordenada n. É um pouco mais difícil de ver nesta notação, mas é assim que vamos ter que escrever. Portanto, AM é convergente para um ponto de Rn, para A, ponto este que tem n coordenadas, A1, A2, AN, quando para cada epsilon, portanto, para cada número positivo que nos deem, em que nós queremos que este epsilon seja a proximidade, portanto, vamos dizer que o AM tem que estar próximo de A menos de um epsilon, que é um número positivo, existe, então, uma ordem M, portanto, este M grande vai ser a ordem a partir da qual este índice que está aqui já vai calhar a uma distância menor que epsilon deste A. E assim é a maneira de nós definirmos a ideia de convergência e a ideia de que A chama-se o limite, diz-se o limite da sucessão AM.
Portanto, outras notações possíveis, ao nível das notações, podemos ainda escrever que o limite da sucessão AM é igual a quando M tender para infinito, e ainda de uma maneira ainda mais compacta, podemos escrever só AM tende para A quando M tende para infinito. Inspirados pelo nosso exemplo inicial, em R2, vamos interpretar geometricamente o que é que esta condição de convergência para A significa. Portanto, a nossa sucessão do exemplo estava a convergir para 0, certo? Portanto, o que é que isto significa? Se nós conseguirmos agora visualizar o que está aqui, qual é esta condição. Portanto, aquela condição significa que o que nós queremos é que, a partir da ordem M grande, todos os termos da sucessão estejam dentro de uma bola centrada em 0 e de raio epsilon. Portanto, entram na zona de influência do vosso zero, que é o limite. Portanto, imaginem que vos dão uma bola de raio epsilon. Portanto, epsilon é a aproximação que vocês querem ter para o limite, não é? O quão próximo se podem aproximar do limite, que tenha este formato. Portanto, centram a vossa bola de raio epsilon na origem e, portanto, percebem que A1, A2 ainda ficam fora, o A3 já está dentro da bola, mesmo no limite. Portanto, o que é que isto significa? Que significa que, a partir de M maiúsculo de M, a ordem M igual a 3, conseguem garantir a vossa proximidade. Se, ao contrário, alguém quiser uma melhor aproximação e vos der uma bola de raio epsilon mais pequeno, voltando a centrar a bola em 0, veem que a ordem 3 já não está a garantir, ainda não está a garantir a convergência, portanto, eventualmente, só têm o M a partir do 4 ou até do 5. Critério, então, principal para a convergência de sucessões em Rn. Portanto, a ideia é, se tiverem uma sucessão AM, que vamos representar como o ponto de coordenadas AM1, AMJ, vamos chamar-lhe AMJ, AMN, portanto, será um ponto com N coordenadas, e o vosso limite será o ponto de coordenadas A1, A2, AJ, A, 3 pontinhos, AN. O que acontece ao mesmo tempo é, quando conseguem ter convergência do AM, portanto, na notação condensada, portanto, quando AM está a convergir para A e quando M tende para infinito, temos ainda, e ao mesmo tempo, cada uma destas coordenadas das sucessões, portanto, AMJ, vai convergir para a coordenada J do ponto que é o limite. Portanto, isto também, ao mesmo tempo, quando o M tende para infinito. Isto é válido para todas as coordenadas de 1 a N. Um pequeno exercício que é a demonstração deste resultado e que ajuda a perceber o que é que está aqui em causa, não é? Portanto, há aqui no se e só se, que é uma equivalência, há um dos sentidos que é fácil de mostrar, que é o mais óbvio, portanto, podemos primeiro fazer nesse sentido, certo? Portanto, o que é que significa a convergência do AM para o A? Portanto, significa que qualquer que nos dê em epsilon, existe aquela garantia de ter uma ordem, a partir da qual, para todos os m's maiores que este m, os AMs, termos da sucessão, o termo da sucessão, AM, vai estar próximo do limite, certo? Portanto, esta é a definição.
Porque é que isto implica que isto vai acontecer para cada uma das coordenadas? Portanto, neste sentido, é fácil, porque o que é que, se nos recordarmos do que é a norma de AM menos A? Portanto, norma, certo? É a distância de AM a A, ou seja, a raiz quadrada do quadrado das somas, vou só escrever em relação às primeiras coordenadas, portanto, temos AM1 menos A1, que é a primeira coordenada, ao quadrado. Depois temos o AM2 menos A2 ao quadrado, etc. Portanto, temos uma soma de coordenadas. Até à última coordenada, que é AMN. A coordenada do vetor de diferença é esta diferença, portanto, temos esta soma de quadrados, certo? E, portanto, é isto que nós conseguimos garantir que é menor que epsilon quando nos dizem que isto está a acontecer. Portanto, obviamente que se isto tiver a acontecer, aliás, isto é mesmo equivalente, certo? Portanto, quando isto acontece, isto acontece. Ora, agora, o que é que acontece quando nós queremos estimar cada uma destas parcelas? Portanto, cada uma destas parcelas, vamos lhe chamar MJ menos AJ, há de ser, obviamente, menor que epsilon, certo? Portanto, esta quantia, de certeza que é maior do que cada uma destas parcelas. E isto a partir do mesmo M. Portanto, podemos usar o mesmo M, a mesma ordem, não é? Portanto, a mesma ordem que garante que isto funciona, garante também que a coordenada, cada uma das coordenadas, vai estar a menos de epsilon desta coordenada. Pronto, então agora a arte está em pensarmos em R2, inspirados naquelas sucessões que têm vagamente esta construção, A1, A2, E3. E tivermos a pensar como é que podemos garantir então a convergência para o limite que é o 0, 0. Pronto, quando pensamos em coordenadas, portanto, na primeira coordenada, a partir da ordem 3, calhamos dentro da bola que nos deram, certo? Conseguimos verificar a condição para o epsilon que nós queremos, com o qual nós queremos trabalhar. Enquanto que, se tivermos a olhar para as segundas coordenadas, portanto, a segunda coordenada entra dentro desta bola a partir da ordem 2. Portanto, quando é que nós conseguimos garantir a convergência da sucessão toda, certo? Conseguimos garantir a partir da maior das ordens, não é? Portanto, temos que olhar para aquilo que está a convergir mais lentamente. Portanto, o que nós dizemos é que se nos derem um dado epsilon, nós temos a garantia, com estas condições de convergência, para uma ordem M, com M, o maior dos números, portanto, o maior dos números, M1, M2. Que, de facto, vamos ter aproximação, portanto, estamos a aproximar do limite A. Pronto, então, esta demonstração ainda não está acabada, ainda falta, depois de garantir a ordem, porque é que nós podemos agora garantir que isto vai ser tão pequeno quanto nos deem, certo? Com este epsilon. Pronto, voltando outra vez a escrever esta norma como a raiz quadrada, portanto, agora no caso de R2 temos uma diferença de 2 quadrados. Para a primeira coordenada, uma diferença, portanto, temos o quadrado da soma de duas diferenças. 2 ao quadrado. E, portanto, podemos optar por usar as condições que nós tínhamos para as funções coordenadas. Portanto, se nos recordarmos que isto que está aqui, sem ser ao quadrado, é menor que epsilon, portanto, isto há de ficar menor do que epsilon ao quadrado. E a mesma coisa para o que está aqui.
Pronto, no fundo, o que nós estamos aqui a dizer é que nós conseguimos majorar isto com epsilon raiz de 2. Portanto, será que era exatamente o que nós queríamos? Sim, portanto, a ideia é, mesmo que esta condição que aqui aparece não seja simplesmente com epsilon, mas qualquer epsilon multiplicado por uma constante ou uma função, portanto, desde que se consiga garantir que o que está aqui é uma função que tende para epsilon ao mesmo tempo que o epsilon tende para 0, a nossa demonstração fica feita. Portanto, a segunda parte da demonstração, que é a demonstração no sentido se cada coordenada converge, então a sucessão em geral também converge. É um bocadinho mais trabalhosa e se calhar podemos fazer em 2D para perceber um bocado melhor a ideia. Portanto, talvez pensando primeiro então geometricamente, certo? Portanto, nós temos a sucessão dos nossos pontos. Na situação da implicação ao contrário, podemos pensar em 2D e na representação geométrica que facilita um pouco. Portanto, estamos a pensar na convergência desta coordenada, da primeira coordenada, e na convergência da segunda coordenada. Portanto, se estivermos numa situação aqui em que este é o primeiro termo da sucessão, A1, A2, A3, e cá em baixo lemos as sucessões de coordenadas. Portanto, por exemplo, a partir, se queremos esta bola de raio epsilon, a ordem a partir do qual conseguimos garantir a proximidade à primeira coordenada 0 será 1, 2, 3, portanto, a partir da ordem 4, chamemos-lhe assim. A partir da ordem 4, isto calha dentro da bola. Se viermos na segunda coordenada, portanto, a leitura dá a primeira, a segunda, a partir da ordem 3, nós garantimos a convergência. Ora, em relação aos pontos propriamente ditos, só conseguimos garantir convergência, portanto, eles só calham dentro da bola a partir da ordem 4. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é, partindo de cada uma das proximidades, portanto, garantir que para cada uma das coordenadas existe uma ordem MJ, 1 e 2 neste caso. Isto é o que está a acontecer, não é? A partir da qual nós temos, aqui J é 1 e 2, a partir da qual nós garantimos que a função coordenada M1 e M2, portanto, cada uma delas, está próxima da coordenada AJ a menos de um epsilon, certo? Pronto, então agora o que é que temos que mostrar? Temos que mostrar que se isto acontece, então também para um dado epsilon, que pode ser o mesmo epsilon, portanto estamos a falar, dão-nos um epsilon e nós temos que garantir isto. Portanto, garantimos isto para a sucessão total se formos buscar, no caso de 2D, a maior das ordens M1 e M2. Portanto, temos que ir buscar entre as duas ordens aquela que for maior e, então, a partir daí, a partir deste M, o que nós queremos garantir é que a norma, ou seja, a distância entre a M e A, a norma deste vetor, desta diferença, deste vetor, comprimento deste vetor, que por sua vez é dado como a raiz quadrada. Portanto, em M2 isto vai ter uma soma de 2 quadrados. Portanto, em M2 isto vai ser a raiz quadrada desta soma de quadrados, vai ser menor do que um determinado epsilon. Bom, se nós escolhermos este epsilon para descrever aqui em cima e aqui em baixo, de facto, aqui o que vai acontecer é que nós conseguimos garantir que isto vai ser menor que epsilon ao quadrado. Este termo também vai ser menor que epsilon ao quadrado e, portanto, se fizermos a conta, o que nós vamos fazer é que isto vai ficar menor do que epsilon raiz de 2. Portanto, não sai completamente limpo a definição com epsilon. Pronto, mas existe, de facto, uma certa garantia. Portanto, o que acontece é que
ser epsilon ou ser uma função de epsilon que está a ir tão depressa para um número pequeno, para zero, quanto aquilo que se pretende, também funciona para a demonstração. Portanto, podemos dar por terminada a nossa demonstração.